Transportes parados, escolas fechadas e a mobilização de pensionistas, estudantes, professores e médicos. O movimento de contestação à reforma do sistema de pensões em França paralisou o país. Euronews Noite, bem-vindo. Dia de greve geral em França, dia de confrontos. Franceses em pé de guerra contra a reforma do sistema de pensões planeada por Macron. Explosão na Polónia faz pelo menos 8 vítimas mortais. As autoridades continuam buscas entre os destroços. O racismo dos antirracistas. Jornal italiano Corriere della Sera responde à acusação de racismo por parte do clube AS Roma. Festa das Luzes em Lyon. Participação pode ficar aquém do esperado por causa da greve geral que também afeta os transportes. Vandalismo e confrontos. Num dia de greve geral em França, as principais cidades do país, como Paris, Nantes e Lyon, foram palco de tumultos e escaramuças entre a polícia e opositores à planeada reforma do sistema de pensões do presidente Emmanuel Macron. Um dia que se saldou em dezenas de detidos e pessoas feridas. Mais de 80 pessoas foram detidas em Paris no primeiro dia de greve contra o novo sistema de pensões proposto pelo presidente Emmanuel Macron. A polícia usou gás lacrimogéneo contra os manifestantes, que incendiaram carros estacionados na rua e partiram vidros de lojas e casas. Segundo as autoridades, os confrontos começaram à meia da tarde na zona leste da cidade por 500 elementos de um grupo de radicais. O governo tinha revelado a intenção de vários grupos extremistas participarem nas manifestações. Cerca de 6.000 agentes foram mobilizados na capital para prevenir atos de violência. Para além de Paris, foram registados confrontos nas principais cidades francesas, como Nantes, Marselha e Lyon. Os principais eventos de contestação foram pacíficos, mas levaram um mar de gente às ruas das cidades de todo o país em protesto contra a reforma do sistema de pensões em França. Em França é forte a mobilização contra a reforma das pensões. Este dia 5 de dezembro foi marcado por greves e manifestações em todas as cidades do país. O líder da central sindical CGT, Philippe Martinez, diz que esta é a resposta a um mau projeto de reforma. As tentativas de divisão do governo tentando estigmatizar os pseudo-privilegiados não funciona. A resposta está na rua, com o privado, o público, os reformados, os jovens, todos. Mostra que é um mau projeto que diz respeito a todos. Estamos aqui a dizer que não o queremos. A reforma visa acabar com os 42 regimes diferentes no país e criar um regime universal. Os franceses temem que o projeto ponha em causa direitos adquiridos. A mim o que me preocupa é que não vejo o futuro. Penso que a reforma acabará por desaparecer. Num dia de protesto nas ruas e de greves, o setor dos transportes foi o mais atingido. Uma utente dos comboios afirma: eu percebo o movimento e as dificuldades, mas somos nós os utentes que nos encontramos encurralados nesta história e não sei se será desta forma que teremos vontade de apoiar os trabalhadores. O ministro dos Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, diz que o governo esperava esta reação. Não estou surpreendido. Já tinha anunciado há um mês e meio que a mobilização de 5 de dezembro seria importante. Isso confirma-se. O governo está preparado e em contacto constante com os sindicatos há várias semanas. Segundo a CGT, houve 1,5 milhão de manifestantes nas ruas das principais cidades francesas. Segundo os dados do Ministério do Interior, houve 860.000 manifestantes em toda a França. A greve atingiu todos os setores e em alguns promete continuar. Os profissionais dos transportes anunciaram 15 operações de bloqueio nas estradas francesas este sábado. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, em Lisboa. Depois de se reunirem na capital portuguesa, os dois encontraram-se em separado com o chefe de governo português, António Costa.
Benjamin Netanyahu e Mike Pompeo escolheram Portugal para se reunir. Um encontro entre políticos, como frisou o Presidente da República Portuguesa. Marcelo Rebelo de Sousa não esteve com nenhum dos dois e fez questão de esclarecer que não é a primeira vez que o país é escolhido para um encontro do género. Ainda assim, uma deslocação polémica, com movimentos e partidos a criticarem o facto do chefe do Executivo de Israel ser recebido no país, até porque o Reino Unido se tinha recusado a ser cicerone deste encontro. Alheios ao mal-estar criado, o secretário de Estado dos Estados Unidos e o primeiro-ministro israelita reuniram-se quarta-feira. No centro do debate esteve o Irão, com Netanyahu a congratular-se com a decisão dos Estados Unidos de aplicarem sanções a Teherão. Já esta quinta-feira, Pompeo e Netanyahu encontraram-se em separado com o primeiro-ministro António Costa e com o chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva. As relações entre Estados Unidos e Israel têm vindo a ganhar um novo fôlego, principalmente depois de Mike Pompeo ter dito que Washington já não considera os colonatos judeus na Cisjordânia como uma violação do direito internacional. Na Polónia, uma explosão de gás provocou pelo menos 8 vítimas mortais. As autoridades continuam a busca por mais pessoas entre os destroços. Uma explosão de gás na cidade de Sterk, na Polónia, provocou 8 mortos, 4 dos quais crianças. O incidente aconteceu esta quarta-feira à noite, numa casa situada numa estância de esqui. À explosão seguiu-se um incêndio. Mais de 200 pessoas participaram na procura de vítimas entre os destroços. É com pesar que informo que foram encontradas mais 2 vítimas desta terrível tragédia. A parte mais triste e trágica desta história diz respeito ao facto de estarem entre as vítimas crianças. Gostaria de expressar as minhas sinceras condolências aos familiares. O número de vítimas mortais ainda pode aumentar. As autoridades continuam a busca, que dizem ser difícil. Agora é de dia, então é mais fácil em termos de visibilidade e o trabalho está a progredir mais rapidamente, é mais seguro. No entanto, ainda é difícil, temos de remover tudo, peça por peça. O distribuidor local de gás justifica a explosão com uma perfuração acidental nos tubos, da responsabilidade das obras que estariam a acontecer nas proximidades. Os produtores de bovinos e caprinos na Irlanda dizem estar apreensivos com os planos do governo para combater as alterações climáticas. Sentem-se bodes expiatórios. No início de 2019, o governo declarou a existência do estado de emergência em termos de clima e biodiversidade. Nesta quinta familiar no leste da Irlanda, 300 bovinos e 200 ovinos pastam em 300 hectares. Com a ajuda de algumas das suas 7 irmãs, Matt Murtagh tenta obter produção suficiente para sobreviver, mas o produtor não está otimista. Este ano foi muito difícil. Quero dizer, o preço da carne bovina caiu muito. E essa queda começou a quando do mau tempo que se verificou no ano passado. O agricultor está preocupado com as pressões para travar as alterações climáticas. Acho que o setor da carne bovina é usado como bode expiatório pelo governo, que pensa se nos livrarmos das vacas, toda a gente pode continuar a conduzir grandes automóveis. No início do ano, o governo irlandês declarou a existência do estado de emergência em termos de clima e de biodiversidade. Este desafio tem sido descrito, e com razão, como o maior desafio do nosso tempo. Um plano de ação sobre as alterações climáticas com 150 páginas detalha as medidas para reduzir as emissões de carbono. No caso dos criadores de gado, foi-lhes pedido que mudassem o tipo de fertilizantes e usassem melhor os pântanos. A Irlanda é um país obcecado com o clima, pelo que há debates acalorados sobre as alterações climáticas. Alguns ouvintes da Rádio Newstalk fizeram telefonemas em tom ameaçador para uma cientista que tem um programa semanal. Mas ela avisa que a Irlanda é uma ilha e poderá ser inundada devido à subida do nível do mar. A taxa de erosão, particularmente nas zonas costeiras como aqui em Bray, são bastante surpreendentes. Temos caminhos de ferro ao longo da costa que vão desaparecer devido às alterações climáticas no próximo século. Por isso, temos muito com que nos preocupar quando se trata de alterações climáticas. De volta ao campo, as pessoas também estão preocupadas com o clima, mas querem que a responsabilidade para travar as alterações seja partilhada entre todos os setores. Nós só temos um planeta e devemos cuidar dele. Brancos, negros, amarelos. Negar a diferença é o típico erro massivo do racismo dos antirracistas. É a resposta do jornal Corriere della Sera à acusação da AS Roma, que disse que o jornal tinha sido racista numa capa.
Nas ruas de Roma, o Corriere dello Sport caiu nas bancas neste 5 de dezembro, mas não caiu bem aos olhos dos leitores. A primeira página do Diário Desportivo fez manchete com o Black Friday, Sexta-feira Negra, ao lado de Romelu Lukaku, do Inter de Milão, e de Chris Smalling, do Roma. O jornal está a ser acusado de racismo e de roçar as linhas do que é aceitável. A Associação Desportiva Roma reagiu à página polémica com palavras de reprovação. Já o Inter, sem referir a primeira página do jornal italiano, escreveu que o futebol será sempre contra qualquer forma de discriminação. Ironia ou não, o artigo denuncia o problema do racismo na Liga Italiana depois de alguns episódios registados nesta temporada. Quanto aos protagonistas, ex-colegas do Manchester United não fizeram qualquer comentário. Cores, luzes e som. O festival está muito afastado da sua origem. A homenagem e o agradecimento com velas à Virgem Maria, que protegeu Lyon da peste na Idade Média. Agora, as velas ainda povoam os parapeitos da cidade francesa, mas são cenografias e espetáculos de luzes inovadoras em locais tradicionais ou insólitos que atraem centenas de milhares de pessoas. A grande festa de Lyon. Até domingo, depois do pôr do sol, nasce uma nova cidade. Monumentos, parques, colinas e rios ganham vida e recebem personagens que se misturam com a multidão. No ano passado, a Festa das Luzes trouxe a Lyon perto de 2 milhões de pessoas. Um número que pode ficar comprometido por causa da greve geral que também afeta os transportes em França. De acordo com a informação da agência de turismo, muitas pessoas que não podem vir de comboio vão vir de carro. Por isso não temos a certeza que vamos ter menos visitantes. Este ano, a estátua de Luís XIV na Place Bellecour, a praça central de Lyon, está rodeada por um bosque luminoso. Na colina da Fourvière e no Palácio da Justiça, uma família de gigantes apanha nuvens para regar a natureza ameaçada. Nos últimos anos tenho colocado o meio ambiente, o planeta e o aquecimento global no centro da minha pesquisa criativa. Este espetáculo termina com uma tempestade monumental que nos alerta para os riscos. Vivemos mais períodos de seca e de repente tudo desmorona por causa da chuva. E isso é um problema para as cidades que cada vez têm mais inundações. Instalações, cenografias, projeções e efeitos sonoros. Um ambiente de sonho criado por 65 propostas nos locais mais emblemáticos da cidade. A organização diz que este ano a Festa das Luzes será a mais impressionante de sempre. E é tudo por hoje. Até breve.